E aí, rapaziada, tudo certo? Aqui quem fala é o Musca, trazendo mais um vídeo pra vocês. E sem muitas delongas, hoje a gente vai falar do top 3 capitais do Brasil mais legalize que tem. Olha, eu já viajei por muito lugar do Brasil, eu já fui em praticamente todas as capitais, acho que só dá pra dizer que eu não fui em algumas do Norte, mas praticamente todas do Nordeste, do Sudeste e do Sul eu já fui. E eu tenho experiência pra falar, tá? Modéstia à parte, eu tenho experiência pra falar. Porque, porra, quem me conhece sabe, tá ligado? Fumo há mais de, 10 anos, tento arranjar ganja em todo lugar que eu vou. Mano, eu sou tão doido, sou tão fissurado que eu já tento arranjar, às vezes, ganja antes de ir. Tipo, sei que eu vou pra um lugar, sei que eu vou pra, sei lá, Curitiba. Eu já, começo a falar com um amigo meu que já foi pra lá, ou começo a falar com pessoas de lá pra ver se eu já arranjo o corre antes, de tão agoniado que eu sou, né, pra, tentar arranjar um corre, tentar arranjar um fuminho, né, ainda mais, em viagem. Então, eu tenho uma experiênciazinha aí pra falar, e claro, né, essa é a minha experiência, né, porque, vai ter gente que vai vir aqui e falar, eu acho que tal lugar não é assim não, eu acho que tal outro lugar não é assim não, mas foi a minha experiência nas minhas viagens que eu fiz, e que eu posso falar. Então, em primeiro lugar, lembrando que não tem ordem, tá? Eu não coloquei uma ordem aqui, talvez no final posso tentar colocar uma ordenzinha, mas não tá em ordem de melhor pra pior, de pior pra melhor. Simplesmente eu vou falar meu top 3 aí, que eu considero pelo menos das viagens que eu fiz. Então, em primeiro aí, primeira nessa lista aí, eu vou colocar Florianópolis, rapaziada. Floripa, a famosa Ilha da Magia. Cara, não tem jeito, Eu fui pra lá. Vou falar pra vocês, o preço lá não é tão bom, não sei se talvez porque eu sou turista, não tenho os melhores contatos, pode ser também, mas o preço lá não é tão bom. Eu lembro que eu paguei, se eu não me engano, 70 conto numa flor top que tinha lá e 60 conto num dry, que é bem caro pra um dry, 60 conto. Mas eu vou admitir que eu sou turista, né, então provavelmente eu devo ter pagado o valor inflacionado aí, não é possível que todo mundo que mora na ilha pague esse valor. Mas, cara, foi um dos lugares mais legalize que eu já vi. Fiquei ali pelas áreas do Campeche, fui também pra perto ali da Lagoa. Vários lugares que eu fui, Praia Brava. Eu fui muita praia, tá? Mas eu fiquei hospedado mesmo ali no Campeche. E, cara, era muito tranquilo. Eu sentava lá no quiosquinho, acendia o baseado, ninguém, nem olhava, ninguém nem se incomodava. Também foi o lugar que mais pessoas passaram me oferecendo beck ou brisadeiro. Tava sentado ali, fumando ali, toda hora passou uma regueira assim. Alguém aí quer brisadeiro e tal, quiser ganja, tem aqui e tal. Não, tá de boa, já tem. Aí, no mesmo dia, eu ainda lá sentado e tal, passou de novo um outro cara, brisadeiro, hein, quem quiser brisadeiro e tal. Foi o lugar que mais me ofereceram. Eu sei que no Rio também tem muito isso, de oferecerem e tal, mas Floripa, pelo menos pra mim específico, assim, foi o lugar que eu mais senti que não só era fácil, porque, se eu tivesse sem ganja, bastava ir pra praia, que alguém ia acabar me oferecendo, não ia precisar nem perguntar, porque as pessoas iam oferecendo mesmo. E, além disso, era um lugar que eu, pelo menos, me senti bem seguro, assim, fumando em relação a... não vi ninguém me olhando torto e tal. Eu sei que tem muita gente que vai falar, mas é sul, tem muito bolsonarista, tem muita gente com a cabeça mais fechada. Mas eu não senti, tá? Não sei se, às vezes, eles são mais conservadores para outras coisas e com ganja eles são um pouco mais de boa. Até porque, querendo ou não, foi em Balneário do Camboriú que eles aprovaram aquela lei, né, que multa quem for pego fumando maconha e tal, então não vou afirmar que pra todo mundo vai ser como foi pra mim, mas eu pelo menos me senti muito tranquilo, fiquei fumando ali na praia, fumando ali na rua, fumando na casinha que eu aluguei lá e, cara, não vi ninguém reclamando, ninguém me olhando torto, ninguém fazendo nada. E eu tô levando esse vídeo mais ou menos dessa maneira, um vídeo que eu não tô dizendo quais são as melhores maconhas do Brasil, porque se a gente for falar isso, nenhum lugar do Brasil ganha de São Paulo. Mas eu tô fazendo um vídeo de relação a, eu como maconheiro de anos e anos, tá ligado? Tenho muita experiência. O que eu senti ali em determinada cidade, em determinado lugar, de tranquilidade pra fumar, entendeu? Então, em segundo lugar, eu já vou colocar, claro, Rio de Janeiro. Não tem jeito. Rio de Janeiro é sensacional.
Também, novamente, reafirmo, sei que tá chato, mas reafirmo, sei que não é com todo mundo, sei que possivelmente se eu fosse preto, favelado, e tivesse num lugar específico, provavelmente não seria a mesma coisa. Mas das minhas experiências que eu fui no Rio de Janeiro, eu fiquei muito na Barra da Tijuca, fiquei muito ali pelo Leblon, Copacabana, e a maioria desses lugares, cara, principalmente Barra da Tijuca, cara, eu fumo na maior tranquilidade. Pra ser sincero, na grande maioria das vezes que eu fui pra Barra da Tijuca, escolhi um quiosquinho, sentei pra fumar, sempre o atendente ali, o carinha ali que, fica trazendo cervejinha, trazendo petisquinho, sempre pedia um trago, mano, sempre. Eu fui agora pra RJ na virada do ano, fui na RJ de novo, eu já várias vezes, mas eu fui agora de novo, e aí eu fui naquela praia de São Joaquim, acho que o nome é assim, São Joaquim, alguma coisa assim. Mas é uma praia que é meio que você tem que pegar uma trilha, você entra num condomínio, passa por uma trilha, e aí você chega nela, e cara, totalmente legalize, era cheiro de ice pra todo lado, era cheiro de dry, eu acendi o baseado, o atendente veio e falou, me dá um traguinho aí e tal, com aquele sotaque deles, tá ligado? Tipo assim, me dá um traguinho aí, querido, e tal. E claro que eu sempre dei, né? Um traguinho não se nega a ninguém. E, me senti muito tranquilo, fumando ganja no Rio, além de, paisagem, né, maravilhosa. Floripa é lindíssima, eu, amo Floripa, mas o RJ pra mim não tem como, uma paisagem, assim, absurda. Você fuma um baseado ali, você fica, mano, chapado só de olhar a paisagem, tá ligado? Na maioria das praias, assim, daquele pôr do sol, é uma coisa de louco, tá ligado? Você, pegar um pôr do solzinho no Rio ali e tal. E eu achei também os preços no Rio bem mais de boa. No Rio já consegui encontrar dry de 40, flow top de 40, gelo por 80. Então eu achei um lugar também bem mais tranquilo em relação a preço, talvez ali pela proximidade de São Paulo, não sei. Mas é uma cidade que eu me senti muito legalize, que eu me senti muito bem ali, tochando meu baseadinho. E eu via que muita gente também tochava. Não era só eu, sempre todo lugar que eu sentava, assim, às vezes eu sentei num quiosque uma hora assim, falei, tem ninguém fumando e tal, será que eu acendo? Será que eu vou ser o doido que eu vou ser o primeiro? E aí do meu lado um moleque assim com a mina dele assim, já acenderam um gelão do meu lado, falei, ele acendeu, eu vou acender também. E aí o bagulho flui, mano. Então Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e ainda tem o fato de Rio de Janeiro ser quente, né, que é incrível. Eu pelo menos sou um grande fã de cidade com praia e quente, porque Floripa tinha dias que batia um friozinho, tinha dias que chovia. Você tá na praia ali, você vai fumar o seu e, tá um frio, aquela brisa de vento frio assim, até corta um pouco a vibe, entendeu? Então, Rio de Janeiro não tem esse problema, você vai ficar ali no calorzão, pegando o sol, tochando bota um guarda-chuva ali, já era. Então, Rio de Janeiro eu coloco aí na lista. E em terceiro lugar, lembrando que no futuro eu posso trazer mais uns vídeos também, talvez um top 10 de capitais, mas nesse eu quis trazer um top 3 pra começar, mas não tem como não colocar, apesar de que eu sei que vai ter gente que vai reclamar disso, mas não tem como não ser São Paulo, rapaziada, não tem como não ser. Eu sei que é uma cidade que tem uma repressão absurda, é uma cidade que tem uma guerra às drogas fortíssima, um governador totalmente despreparado, que faz questão de falar que é contra a maconha, que é contra, tá ligado? Todo mundo que é da cultura, que é do movimento. Mas é uma cidade que, talvez por ser a maior do Brasil, talvez por ser a que tem a maior concentração de pessoas do Brasil, ela tem uma cultura canábica muito forte, muito forte. É o lugar onde você vai pagar os melhores preços do Brasil. Você vai encontrar, gelo melt por 70, dry por 30. Isso eu não tô nem falando pegando muito, tô falando pegando poucas, tá ligado? Você vai encontrar um preço incrível, você vai encontrar flor californiana, você vai encontrar pod de THC, você vai encontrar, mano, tudo que você quiser encontrar em São Paulo vai ter. Se não tem em São Paulo, não vai ter em lugar nenhum do Brasil. Pelo menos essa é a minha experiência. Eu já fui muitas vezes em São Paulo, como eu já falei, já viajei muito pelo Brasil. Sou maconheiro há muitos anos e eu nunca encontrei uma cidade com uma variedade tão grande, com uma facilidade tão grande como São Paulo, tá? Mas é como eu falei, é uma cidade que não vai ser tão bom pra você fumar na rua e tal, porque primeiro que nem tem muito lugar, não tem praia, né? Não tem muitos picos assim. Mas, você vai num rolê, tem muito bar legalize, tem muita balada legalize, tem muito rooftop legalize. Posso contar vários aqui que eu fui, fumava de boa, tá ligado? Ninguém liga, as pessoas fumam ao redor também. Além de ser a cidade que tem, a Marcha da Maconha, tá ligado? Que tem uma cultura canábica fortíssima. Então é uma cidade que, cara, não tem como não colocar ela, inclusive, em primeiro lugar.
Porque apesar dela não ter uma vibe como o Rio de Janeiro ou como Floripa, não vai ter aquela praia, aquela coisa, porra, estonteante, assim, de visual, né? Mas é o lugar que você vai encontrar a maior variedade, a maior quantidade, a maior facilidade, o melhor preço, tudo, entendeu? Só não é boa pra, pô, fumar na rua e tal, até porque, pô, é uma cidade bem perigosa, né? Mas é uma cidade que, cara, é maravilhosa. Pra quem é do ramo da cannabis, assim, é simplesmente maravilhosa. E não tem como não colocar em primeiro lugar. Então, esse foi o top 3. Se eu fosse colocar numa lista, se eu fosse colocar uma tier list, deixando agora pro final, se eu fosse colocar assim, qual seria top 1? Cara, não teria como não ser São Paulo em primeiro. Eu colocaria, acho que Florianópolis em segundo, por incrível que pareça. Porque apesar de o Rio ser muito tranquilo, muito de boa, mas pô, eu sei que é pelos lugares que eu fui. Eu sei que tem muita repressão, eu sei também que os preços também não são tudo isso, eu sei que tem muita gente que não gosta, eu sei que lá tem muita gente que vai reclamar contigo, vai brigar contigo. Pô, já vi vários vídeos na internet de policial na praia, a paisana, tipo, grava o cara fumando e vai pra porrada, sei lá, tem muito desses casos assim que aparecem na internet, então não tem tanta gente tolerante. Então eu pelo menos achei que em Floripa as pessoas eram mais tolerantes, assim, eu não vi ninguém que me olhou torto ou alguma coisa assim, enquanto no Rio, apesar de ser muito legalize, já aconteceu de, pô, às vezes um cara mais velho assim olhar torto, ou alguém passar assim, olhar com uma cara meio, tá ligado? Tipo assim, você tá fazendo merda. Então, eu não tenho como eu colocar em segundo, porque é um lugar que eu não me senti tão tranquilo quanto Floripa. Mas, em terceiro, Rio de Janeiro, porque, pô, apesar de tudo isso, já tem todos os argumentos que eu falei, né? Não vou ficar me repetindo aqui no vídeo, mas é uma cidade maravilhosa aí, a melhor brisa, com certeza é a cidade mais bonita do Brasil. Eu não sou carioca, eu não sou do Rio de Janeiro, mas de todos os lugares que eu já fui do Brasil, com certeza o Rio de Janeiro é o mais bonito. Mas tem todos esses problemas aí, como eu falei, talvez um dia quando a maconha for legalizada e puder fumar tranquilo, sem risco de acontecer nada com você, talvez eu colocasse Rio de Janeiro até como primeiro. Mas enquanto não é, né, vou ter que deixar em terceiro lugar. Então é isso, rapaziada, comenta aqui embaixo se vocês concordaram comigo, o que vocês acham, quem for dessas cidades aí, comenta suas experiências, o que pô, vocês acham que eu tô certo, vocês acham que eu tô errado, vocês acham que, pô, tem muito a ver com os lugares que eu fui, talvez não seja assim a realidade, ou não, é assim mesmo e tal, enfim, comenta a opinião de vocês aí. Tamo junto demais, muito obrigado por terem colado nesse vídeo, dropa o likezinho, dropa a inscrição aí pra nós, pra ajudar o canal a crescer, e tamo junto, rapaziada, é nóis!